Opa, olha nós aqui de novo, gente, bem-vindos. Muito obrigado por estarem acompanhando o podcast. Então, episódio 64, que na verdade é o 65, mais um episódio sobre evolução horizontal. Mas primeiro vou falar meus trem, né? Vamos lá. Saindo de casa, pai tal, atrasadinho, mas tudo bem, tudo resolvido. Hoje é uma sexta-feira, se eu não me engano, hoje é dia 7 de novembro e vocês vão ouvir esse podcast, se eu não me engano, na segunda semana de janeiro, não é isso? Então a gente está em novembro e eu tô gravando com 2 meses de antecedência, que é um buffer interessante, né? Acho que ainda dá para dizer feliz ano novo para quem tá chegando aí no podcast, bom janeiro aí de 2026, né? Eu tô tentando finalizar o mestrado lá na UFMG, fiz a inscrição, minha inscrição não foi indeferida, foi deferida, ou seja, foi aceita. E eu tô tão no desespero com relação a isso que pra mim isso virou motivo de comemoração, até porque outras, se eu não me engano, foram 20 inscrições, 25 inscrições, eles indeferiram 10. Indeferir é quando o seu documento lá apresentado não tá correto, tá? E a minha documentação estava toda correta, então isso pra mim já foi motivo de alegria, né? Porque no ano passado, quando eu fiz essa seleção, eu fui indeferido na documentação. Enfim, detalhes. Se bobear, quando vocês estão ouvindo esse podcast, eu já sei se eu fui selecionado ou não, né? E se tudo der certo, no começozinho de 2026, eu já estarei com meu título de mestre resolvido. Ali por volta do carnaval, mais ou menos. Finalzinho de fevereiro, né? Hoje já comecei um dia bom em Belo Horizonte, um vento gostoso, um calor, mas um vento gostoso. Então é propício para a caminhada, para a gravação, para tudo. Mas tô levando meu guarda-chuva porque é muito comum a gente nessa época do ano cair um baita de um toró no final da tarde, né? E hoje é sexta, hoje é dia do trânsito ficar aquela coisa encantadora, para não dizer outra coisa, final do dia com chuva. Então pense só. Bom, eu já falei um bocado das classes na questão da evolução horizontal, mas eu queria comentar uma outra coisa hoje com vocês. Tem a ver com histórico de personagem, né? Que a gente tem essa perspectiva da evolução vertical, onde tudo é voltado para a primazia de pontos, habilidades, perícias e não sei o que. E isso pauta, esses interesses pautam inclusive a questão dos históricos dos personagens, né? Todo mundo já teve o jogador, todo mundo já teve ou já foi o jogador que quer fazer um personagem nível 1 com 18 páginas de histórico. O sujeito que já salvou o mundo e ainda é um ladino nível 1, sabe? O sujeito que já enfrentou seus dragões, já matou seus beholders. Ainda posso falar beholder? Acho que beholder é trademark, né? Eu não posso falar não. Ih, foi mal. Não vai acontecer de novo. O sujeito que já enganou trolls, já desafiou intelectualmente os maiores magos e não sei o que, entrou em cavernas e não sei o que, e aí pá, ladino nível 1, né? Não dá, não coaduna, uma coisa não atrela a outra. E é justamente porque o jogo é visto da perspectiva vertical, de evolução vertical, que não dá para o seu personagem começar o jogo com um histórico baita, vamos chamar assim, né? Um baita no histórico. Esse aumentativo, o baita é uma expressão de grandeza, né? É uma coisa grande que eu digo, né? Um baita problema é um grande problema. Então um baita histórico vai ser um excelente histórico, vamos chamar assim, né? Um histórico recheado, prenhe de eventos, feitos e acontecimentos. Não dá para o seu personagem nível 1 ter, por causa da perspectiva de evolução vertical. Uai, se seu personagem, a fala que se impõe e se impõe muito pertinente é a seguinte: se seu personagem já viu e ouviu isso tudo, se ele já fez, já passou por tudo isso, se ele conhece tantos e tantos enigmas e problemas, se ele já visitou tantos e tantos lugares, etc, 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 como que ele ainda é nível 1? Né?
Porque o jogo não concebe o personagem que tenha se desenvolvido enquanto personagem e ainda esteja no nível 1. Justamente porque o jogo é percebido a partir da evolução vertical. Então você veja, não é que ninguém ache ruim, intrinsecamente ruim, né? De própria natureza. Não, eu tô na calçada, uai. Eu, hein? O motorista passou aqui no semáforo aqui, tinha um pedestre passando na frente dele, no sinal aberto, e eu tô quieto na calçada, e ele gritou comigo que o sinal tava aberto. Eu sei que o sinal tá aberto pros carros, é por isso que eu tô na calçada. Ele gritou comigo, ao invés de gritar, ou ao invés de não gritar, né? Ao invés de entender que ele é que tá conduzindo o instrumento que pode complicar, né? Extinguir uma vida. Ele achou por bem gritar, ao invés dele concentrar na direção e fazer o melhor. Eu tava na calçada. Bom, enfim. A evolução vertical, ela pauta tanto o jogo que não dá pra você dizer que o seu personagem evoluiu social, cultural, politicamente, né? Combativamente, ou o que quer que seja, sem que essa evolução se expresse nos pontos de experiência e nos níveis. Isso é verdade, gente, para muitos sistemas, tá? Isso a gente tá sempre falando o que a gente fala aqui, meio que à sombra, ou olhando, né, assim, indicando de olho, pro Dungeons and Dragons, né? Mais intensidade ou menos intensidade, qualquer papo de RPG vai meio que se conduzir para esse sistema aí, que é o sistema mais consagrado da parada toda, né? Mas o que a gente tem é que outros sistemas passam pelo mesmo, eu vou chamar de problema, pela mesma situação, tá? Outros sistemas passam por esse mesmo desencontro, porque a evolução é vertical, a evolução no GURPS é toda vertical, tudo é ponto, né? É vantagem e desvantagem. O World of Darkness também, mesma coisa. Os retroclones aí da OSR, idem. Os outros RPGs que surgiram, que são mais fora da caixinha, vamos chamar assim, também. Então, como é que é o paranormal? Como é que é o unidade, entidade paranormal? Como é que é o nome? Eu esqueci agora. É um jogo RPG, um sistema brasileiro, né? Eu não sei se é entidade paranormal, unidade paranormal, eu esqueci agora. Mas também passa por isso. Como que seu personagem tem isso, isso, isso e aquilo outro, e ele ainda é nível 1. Uma coisa não casa com a outra. Então não dá pro seu personagem ter uma evolução dentro do mundo se essa evolução não se refletir em níveis. Fica um trem desconexo. Porque a evolução em níveis, ela serve exatamente para ilustrar não é, né? Para consubstanciar a evolução do personagem. Se seu personagem evoluiu e não obteve níveis, uai, é um trem muito errado, né? Eu lembro que há um certo tempo atrás eu jogava com esse clérigo e eu joguei, o sistema era D&D segunda edição. E aí eu joguei os dados e os atributos não foram tão bons assim, né? E a sabedoria era 18. E tinha um lance também, algum carisma, alguma inteligência, mas a força era 9, a destreza era 8 e a constituição era, acho que era 9 também. Aí eu fui lá e meti um druida. E aí, rato de livros que eu sou, pensei, eu vou maximizar esse druida. Ao invés de começar na idade, vamos dizer, padrão do personagem, eu joguei esse druida para 70 anos de idade, 60, 70 anos de idade. O que acontece? Existem modificadores nos atributos quando o personagem atingir determinadas idades. Então, começando com o personagem mais velho, eu já iniciaria o jogo com alguns pontos. Aí o povo vai olhar, Eccleston, combeiro. Não, combeiro não. O personagem tinha Constituição 7. Sabe? Se eu não me engano, 7 ou 8. Força 6, se eu não me engano. Não era combo. Era a ilustração de um personagem
velho sábio da montanha. Inclusive esse personagem meio que virou canon no jogo da mesa de um colega, do Fred, que mestrava essa mesa, né? E a sabedoria dele era 20. Então era um druida de sabedoria 20. Só que ele tinha sabedoria 20, força 6, destreza 8 e constituição 7. E aí, é um combo? Não é um combo. Aí ficou aquela coisa, pô, o velho ficou escondido na montanha meio século, né? Tipo, 60 anos. E aí lá em cima, depois de 5 ou 6 décadas, foi que ele descobriu que era um druida. Era um druida de nível 1, com 60 anos de idade. Entendeu? Aí o jogo meio que dá uma derrapada no que esse personagem fez a vida inteira, que ele é um sujeito de 60 anos nível 1, né? Então a evolução vertical tem esses problemas. Ela não segura a onda tão bem assim. Ah, mas tem aí os pontos de perícia, ele estava aprimorando a inteligência, ele estava não sei o que da sabedoria, etc, 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 né? E aí você olha e tá, ok. Então, foi um personagem memorável, foi um personagem dos melhores personagens que eu já tive na minha vida. Bertrac, o druida. Bertrac é o nome que eu copiei de uma aventura de First Quest. É o druida da aventura de Carameicos, o som da loucura, não sei, um negócio assim. Achei o nome foda, achei o nome bonito, né? Eu usei pra esse druida, beleza. Esqueci o que eu tava falando. Eu tô impressionado até agora com o cara lá atrás do semáforo lá que veio gritar na minha cabeça que eu tinha andado fora da faixa. Não tô andando fora da faixa. Imagina eu gravando podcast e andando no meio da rua. Nunca, de jeito nenhum. A cautela aqui é redobrada. Mas então, o que a gente tem é que essa estrutura verticalizada impõe um crescimento aos personagens referendado aos níveis. E aí o crescimento inclusive do histórico. O seu personagem não pode ter... O seu elfo vive 100 anos antes de chegar no nível 1, antes de começar o jogo como nível 1. O que ele faz nesses 100 anos? Não, nada relevante. Nada. Porque se ele tivesse feito alguma coisa relevante, ele não era de primeiro nível. Entendeu? Ele era nível 2, 3, 5. Né? Vive 5 vezes o que um humano vive para poder chegar à juventude. Mas não ganha níveis. Então, para esse tipo de situação, a gente tem também que a evolução horizontal premia o jogo, enriquece o jogo. Então seu personagem pode sim, né, começar horizontalmente muito enriquecido. E isso pode até virar bônus, eventualmente. Não chega a ser um problema, né? Ah, já tá dando poderzinho pros caras no primeiro nível. Não se trata disso. Trata-se de entender que em determinadas situações, determinados indivíduos têm vantagens sobre outros. E determinados indivíduos têm desvantagens sobre outros. Eu vou falar de uma coisa que a gente não trata muito, né? Aliás, eu nunca vi ninguém tratar, na verdade. Se vocês já tiverem visto, por favor, entrem em contato e me expliquem, tá? Então, a gente tem esses personagens todos, o elfo das terras élficas, o anão dos reinos dos anões sob a montanha, não sei o que, os halflings de não sei aonde, dos halflings, os humanos do reino de não sei quem, do rei de lá, da ordem dos paladinos de não sei o que. Sabe o que a gente, pelo menos eu nunca vi? Eu nunca vi o humano criado pelos anões. Eu nunca vi o bebê anão que foi encontrado pelos humanos e criado como se fosse deles. Eu nunca vi o elfo que cresceu entre os humanos, né? O halfling que acolheu 3 filhos adotivos e tem lá um elfo, um anão e um orc, por exemplo, que ele criou. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi o indivíduo aventureiro, né, que não cresceu entre os seus. Ele cresceu entre indivíduos de outro povo. Ele cresceu em outro ambiente cultural, com mais exposição ou menos exposição ao ambiente dos seus ancestrais, vamos chamar assim. Eu nunca vi esse cara, esse personagem, essa personagem que tenha sido educado por outras pessoas, né? Nem o meio-elfo. O meio-elfo,
quando ele cresce entre os humanos, ele é entendido como humano. E o meio-elfo, quando cresce entre os elfos, é entendido como elfo, né? Especialmente pelo lado oposto. Os elfos não veem os meio-elfos criados pelos humanos como sendo elfos. Eles os veem como humanos. E vice-versa para o meio-elfo criado pelos elfos, no que se refere aos humanos. E aí, como que você faz? Bom, eu fiz da seguinte forma. Existem traços que são sanguíneos, características intrínsecas aos indivíduos, né? E existem aspectos que são culturais dos povos. Então, para não ser uma generalização daquelas racistas mesmo, né? Eu puxei alguns traços comuns aos orins, aos Caetir, aos Ératas, aos humanos, aos orcs e a todos os outros povos jogáveis do meu sistema, do meu mundinho de jogo. E eu fiz com que essas características fossem possíveis, inclusive para indivíduos que pertençam a outros povos, mas que tenham crescido no seio desse outro povo. Então, um humano criado por Ératas, ele terá alguns traços culturais dos Ératas. Ele não terá os traços culturais típicos dos humanos, né? Porque ele foi criado em outro ambiente. Então, intrinsecamente, no organismo dele, ele é humano. Ele funciona do mesmo jeito que um ser humano. Porém, quando as pessoas se reúnem, né? Botou um Caetir, botou um Orin, botou um Érata e botou um humano na mesa, os quatro conversando, na hora que esse humano abrir a boca, todo mundo meio que vai, se os outros personagens já tiverem tido algum tipo de contato com os humanos, né, com as cidades humanas, etc e tal, todo mundo meio que vai perceber aquele cara, aquele outro indivíduo como sendo um tanto quanto diferente. No modo de falar, no modo de se assentar, no modo de se apresentar, no que ele considera interessante ou desinteressante, enfim, no proceder, na personalidade, né, na ideologia da pessoa como um todo. Eu nunca vi isso em nenhum jogo. E eu queria ver um orc criado por anões. Eu queria ver um anão criado por orcs. Eu queria ver um elfo criado por anões, um anão criado por elfos, um humano criado por quem quer que seja, né? E também queria ver essas pessoas, esses indivíduos todos, criados em um ambiente totalmente alheio, ou quase que totalmente alheio, né? Na condição de serem, de se desenvolver enquanto adultos num ambiente que não os favorece socialmente. Tipo, a história é meio racista e tudo, mas Mowgli, o menino lobo, como que seria de fato um indivíduo humanoide criado por uma criatura fantástica? Como que seria um humano criado por um dragão? Como que seria um anão, um Orin, criado por um observador? Como que seria um elfo, um Caetir, criado por um troll? Como que seria um halfling, um Érata, criado por um gigante, né? Seria visto como um bebê, né? Será que um gigante que criasse um Érata, um halfling, deixaria algum dia de vê-lo como sendo apenas um bebê? Ou um bebê bem pequeno? Como seria essa relação? Quando a gente tem a interação social da família próxima mesmo ao indivíduo. E como seria a visão desse indivíduo com relação ao seu povo original, né? Ao seu povo sanguíneo? Como seria a percepção dele quando ele percebesse que os indivíduos, feito ele, vamos dizer assim, em sua maioria, raciocinam diferente, enxergam diferente, atribuem valores diferentes? Isso tudo, para mim, são ferramentas poderosíssimas de histórico, poderosíssimas, e nenhuma delas entra na evolução vertical. E é justamente por isso que provavelmente nem eu, nem vocês, nem ninguém nunca tinha pensado nisso, porque a gente sempre vem pensando o jogo de uma perspectiva verticalizada. A gente não pensa o RPG como uma coisa horizontal, como um mundo fantástico
onde tem sim muito contato entre elfo, humano, halfling, gnomo, anão, orc, troll, kobold, goblin, gigante, sabe? Unicórnio, escambau, doente, fada, ente, centauro, sei lá mais o que, kobold, gnoll, bugbear. A gente não pensa, ogro, a gente não pensa essas coisas. A gente não pensa o bebê ogro criado pelos elfos. A gente não pensa o bebê gigante criado pelos gnomos. A gente não pensa nos gnomos, na verdade, né? E aí eu criei esse sistema que te dá a ferramenta horizontal de desenvolvimento de histórico do seu personagem. Quem ele é enquanto indivíduo, enquanto organismo vivo, vamos chamar assim, e quem ele é de acordo com o meio social onde ele se desenvolveu. Quais as experiências que ele passou, quais as condições que ele teve. Então o humano criado entre humanos tem sim como ter tido as suas desventuras antes de arrumar um emprego, vamos chamar assim, antes de ser um aventureiro, antes de ser um mago, um clérigo, um guerreiro, um ladino não, né? Não tem mais ladino, é aventureiro e tudo mais, né? Então é por aí. É a ideia de você poder desenvolver o personagem e esses vínculos de origem a fim de complementar a interpretação do seu personagem. E isso é feito para quem? Isso é feito por você e para você, jogador. Isso não é ferramenta do mestre. Isso não é do domínio do mestre de jogo. Isso é do domínio do jogador sobre seu personagem. É você jogando consigo mesmo nesse sentido. É você se propondo esse desafio. Eu vou interpretar um elfo criado por humanos, que desenvolveu-se um tanto quanto precocemente, então está ali nos seus 50 anos de idade, mas já se acha adulto, porque os pais já morreram, ele já está falando já conhece os avós, né? E ao ser confrontado com o mundo dos elfos, onde tudo é aquela coisa mais cadenciada, com o tempo muito mais a seu favor, ele tem alguns pontos de conflito. Ele enxerga ali algumas oportunidades que teriam sido melhores para ele e outras que ele acha simplesmente absurdas, né? Então ele conversa de uma perspectiva de maturidade muito mais elevada. Ele interage de outro ponto de vista. Ele já viu os ciclos de nascimento, crescimento, envelhecimento e morte acontecer várias vezes em 50 anos, né? Ao contrário de um elfo que provavelmente não viu nenhuma vez, né? Os amigos de infância, os humanos amigos de infância desse Caetir criado por humanos, a maioria já está no final da vida e ele nem começou, a bem dizer. Então a perspectiva de vida é totalmente diferente, é totalmente do avesso. E isso propõe um jogo que a perspectiva de sair em aventuras e colocar a vida em risco para esse Caetir vai ser bem diferente daquela de um Caetir oriundo das terras Caetir, né? Então, para mim, isso dá ferramenta de jogo muito mais interessante e dá um enriquecimento social de perspectiva do personagem muito maior do que o típico, né? Outro elfo das terras élficas, outro anão das ruínas dos anões, outro halfling das terras halfling, né? Mais um vindo de mais um, não dá, né? Bom, até dá, você pode, não tem nada errado, mas não seria enriquecedor se tivesse realmente uma participação maior dessas culturas, se tivesse uma presença mais misturada, vamos dizer assim, uma interação mais profunda entre o que é um e o que é o outro. E aí, se a gente começar a perceber aquilo que a gente é por natureza e começar a diferenciar daquilo que a gente é ensinado, será que a gente vai se propor a ter personagens melhores, mundos melhores, jogos melhores? Melhor no sentido da diversão mesmo, viu, gente? No sentido da imersão, no sentido do aprofundamento do jogo em si, né? Eu não tô aqui pra dar liçãozinha de moral em ninguém não, tá? O telefone caiu da mão. O telefone caiu da mão.
E eu consegui a proeza de não deixar o fone sair. E eu peguei pelo fio e tudo. Nó. Bom, já cheguei aqui no metrô. Tô aqui esperando. Acho que o que vai sair é o que tá aqui do lado oposto da plataforma, mas não tenho certeza. Mas para evitar a correria, eu vou dizer meu tchau para vocês. Agradeço muito a atenção de todos. Espero que a reflexão não tenha explodido a cabeça de ninguém. Mas eu acho um ponto super interessante. E de novo, tá? Eu nunca vi isso em RPG nenhum. Eu tava mexendo no YouTube ontem, dia 9 de novembro, e 6 de novembro, e eu percebi que tinha um erro lá no meu YouTube. Então eu estava upando os podcasts, mas ele não estava disponibilizando, estava colocando todos eles como privado no YouTube, eu não sei porquê. Aí eu coloquei todos como público. Então a partir de agora, a partir de hoje, né, todo mundo que quiser vai poder entrar no YouTube, assinar o canal, deixar um like, tá certo? E a gente segue em frente com a terceira temporada. Esse aqui é o antepenúltimo episódio da terceira temporada, episódio 7 da série de episódios sobre desenvolvimento de personagens e progressão horizontal, tá certo? Eu agradeço a vocês, nós vamos ter mais 2, aí a gente encerra essa temporada, faz uma pausa e a gente vai voltar em março de 2026 com todo o gás. Ó, o metrô chegou. Beleza, gente? Obrigado. Para você que está ouvindo o podcast no dia do lançamento, ótimo domingo, ótima tarde, ótimo começo de semana e até o próximo episódio.